A história de Noé. Noé vivia em tempos sombrios. A terra estava corrompida e a violência havia dominado os corações dos homens. Contudo, Noé era diferente. Ele era um homem justo, íntegro entre seus contemporâneos e andava com Deus. Sua vida era um reflexo de fé e obediência, em contraste com o caos ao seu redor. Foi essa retidão que chamou a atenção do Criador, o chamado de Deus. Certa noite, enquanto Noé meditava em silêncio, Deus o chamou. A voz divina ressoou em seu coração, anunciando um julgamento iminente, um dilúvio que destruiria toda a vida sobre a terra. Mas com esse julgamento veio uma instrução. Noé deveria construir uma arca para salvar sua família e preservar as espécies vivas. Deus deu a Noé instruções detalhadas sobre como construir a embarcação. Deveria ser feita de madeira de cipreste, com compartimentos internos e vedada com betume por dentro e por fora. As dimensões eram específicas: 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. Com fé inabalável, Noé começou a obra. A construção da arca. Enquanto Noé e seus filhos trabalhavam na construção, ele enfrentava zombarias constantes. Seus vizinhos o ridicularizavam, chamando-o de louco. Afinal, não havia sinal de chuva. Mas Noé não desanimou. Ele confiava plenamente em Deus e sabia que a promessa divina se cumpriria. Conforme os anos passavam, a arca tomava forma. Enorme e robusta, ela era a manifestação física da fé de Noé. Ao mesmo tempo, ele pregava ao povo, alertando sobre o julgamento que viria. Mas os corações estavam endurecidos e ninguém ouvia suas palavras. A reunião dos animais. Quando a arca ficou pronta, Deus ordenou que Noé reunisse os animais. De cada espécie deveriam entrar na arca um casal, macho e fêmea, para garantir a sobrevivência após o dilúvio. Animais selvagens e domesticados, aves e répteis, todos vieram, como se guiados pela mão invisível do Criador. Foi um espetáculo impressionante. Você já se perguntou se está realmente entendendo as histórias mais poderosas da Bíblia? Aqui no canal As Histórias Sagradas da Bíblia, revelamos os detalhes e lições escondidos que podem transformar a sua visão sobre a palavra de Deus. Não perca a chance de aprofundar sua fé e conhecimento. Cada vídeo pode ser exatamente o que você precisa para se conectar ainda mais com as verdades sagradas. Inscreva-se agora e ative o sininho. Sua jornada espiritual merece essa dedicação. Não adie esse momento. Clique agora e venha descobrir o que Deus quer falar com você. Os animais marchavam em filas organizadas, enquanto o céu começava a escurecer, prenunciando a tempestade que estava por vir. O dilúvio. Noé, sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, e as esposas deles entraram na arca. Quando todos estavam seguros, Deus fechou a porta. Então, as comportas do céu se abriram e a chuva começou a cair. As fontes do grande abismo se romperam e águas subiram da terra. Em poucos dias, tudo estava submerso. Por 40 dias e 40 noites, o dilúvio cobriu a terra. Dentro da arca, a família de Noé e os animais esperavam pacientemente. Era uma prova de fé, confiança e resiliência, enquanto tudo ao seu redor perecia. Depois de 150 dias,
as águas começaram a baixar. A arca pousou sobre o monte Ararate. Noé esperou pacientemente mais tempo antes de abrir a arca. Primeiro, soltou um corvo, que voou de um lado para o outro. Depois, enviou uma pomba, que voltou porque não encontrou lugar para pousar. Mais tarde, a pomba retornou com um ramo de oliveira no bico, sinal de que as águas haviam baixado. Finalmente, Deus ordenou que Noé saísse da arca. Ele e sua família, juntamente com todos os animais, pisaram na terra seca. A primeira atitude de Noé foi construir um altar e oferecer sacrifícios a Deus, em agradecimento por sua misericórdia. Deus, então, fez uma aliança com Noé e com toda a criação. Ele prometeu que nunca mais destruiria a terra com um dilúvio. Como sinal dessa aliança, colocou o arco-íris no céu, um lembrete eterno de sua promessa. Noé viveu por 350 anos após o dilúvio, vendo a terra mudar e se transformar. Ele continuou a ser um exemplo de fé para seus descendentes, relembrando-lhes as maravilhas de Deus e os perigos do pecado. Embora tenha testemunhado o afastamento de alguns, ele permaneceu fiel, compartilhando histórias do poder, misericórdia e justiça divinos. Nos últimos dias de sua vida, Noé se retirava frequentemente para orar e contemplar o arco-íris, símbolo da aliança divina. Ele sabia que a história do dilúvio seria transmitida de geração em geração como um lembrete da santidade de Deus e da necessidade de caminhar em seus caminhos. Quando Noé faleceu, com 950 anos, ele deixou não apenas descendentes, mas também uma herança espiritual. Sua vida tornou-se um marco na história da humanidade, ecoando a verdade de que a fé, mesmo em tempos de grande escuridão, pode salvar vidas e mudar destinos. Seus filhos continuaram a moldar o futuro, e por meio da linhagem de Sem, nasceu Abraão, o patriarca de Israel. Assim, o legado de Noé foi entrelaçado ao plano divino de redenção, que culminaria em Cristo. Após o legado de Noé, os anos se passaram e a família de Noé começou a se multiplicar, repovoando a terra. Seus filhos, Sem, Cã e Jafé, deram origem a nações, cada uma com seu papel na história da humanidade. Apesar do novo começo e da aliança estabelecida por Deus, os desafios da natureza humana continuaram a surgir. Noé viveu o restante de seus dias como um símbolo de fé e obediência. Ele nos ensinou que, mesmo em meio à corrupção e incredulidade, é possível andar com Deus e confiar plenamente em sua palavra. E assim, a história de Noé ecoa até hoje, lembrando-nos do poder da fé e da esperança em tempos de adversidade.